Ok, como me deram liberdade de microfone sem fio, então eu vou me movimentar, tá bom? Se vocês me virem movimentando, não pense que sou pastor neopentecostal ou coisa do tipo, é que eu gosto de dar aula desse jeito. E o que eu vou fazer com vocês nesta noite e amanhã, para aqueles que voltarem, é uma aula, não é uma pregação. Então, se você achou que o pastor Heber foi um pouquinho assim, meio assim, não muito empolgado, porque eu não estava assim pregando que nem as pessoas que pregam, tá bom? Mas eu espero que seja instrutivo a você. Então eu vou fazer em tom de aula, vou ter alguma projeção bem simples, mas espero que seja proveitoso. Eu não vou expor um texto da Bíblia somente, como é comum de uma mensagem, quando a gente pega um texto básico e fala sobre ele. Eu vou ler textos diferentes com vocês, e vai ter um momento em que eu vou pedir para vocês me ajudarem, abrindo em textos diferentes e lendo, para a gente ter um momento de aprendizado em conjunto, tá? Então estaremos aqui em aulas hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite, se Deus quiser. E eu tenho aqui agora um esquema daquilo que eu vou falar nessas próximas oportunidades. Eu não sei quantas pessoas vão ver, eu vou tentar fazer um pouquinho, alguns slides estão um pouquinho maior do que isso aqui, tá? Mas o pessoal que está longe, se estiver difícil de ler, se você quiser chegar um pouco mais perto, convido você a chegar mais perto agora. Eu acho que de agora em diante vai ser maior do que isso, mas de qualquer forma, se você quiser ver o que está nos slides, não dava para colocar muito grande, senão não ia ter espaço. Eu dividi em 6 partes, porque o presbitério pediu que eu fizesse 2 palestras cada momento. Então hoje eu vou falar sobre o Deus de aliança e sobre o pacto das obras. Amanhã eu vou falar sobre os mandatos da aliança, amanhã pela manhã, e as características do pacto da graça. E à noite as dispensações do pacto da graça e a glória da nova aliança. São termos que eu espero explicar e tornar claro para você. Eles não significam muita coisa se você não está habituado a ouvir sobre esses assuntos. Então, não se preocupe se parece desinteressante. Se você ama a Deus, eu creio que você vai achar muito edificante, porque vai revelar muitas coisas acerca de Deus, da beleza de Deus, ao lidar com você. Os termos que eu coloquei são só termos técnicos para englobar um determinado assunto, tá? Então nós vamos tratar de aliança. E antes de começar a primeira palestra propriamente dita, deixe-me explicar o seguinte. Eu fico muito feliz e honrado pelo presbitério ter me convidado para vir. Agradeço aos irmãos do presbitério que estão aqui pelo convite feito. Mas quero dizer que, ainda que eu vá falar 6 vezes sobre aliança, é pouco. E eu não estou exagerando, não. Às vezes, uma vez ouvindo um bom pregador, ele falando assim, às vezes os pastores dizem assim, eu poderia continuar falando para você desse assunto, e ele não sabe mais nada o que dizer sobre o assunto. Não, eu não estou falando isso, não é demagogia, é verdade. Sobre aliança, existe tanta coisa na tradição reformada, que é possível fazer estudos e mais estudos. Porém, eu tentei pegar o que eu achava que era o suco, né? E espremi isso em 6 momentos para nós conversarmos e aprendermos juntos. Então, se ao final você tiver alguma dúvida, pode me laçar lá na porta, ou lá embaixo, ou coisa do tipo, e fazer perguntas. Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas o assunto é bastante amplo, e por ser amplo, eu não hesito em dizer que algumas coisas podem não ficar tão explicadas. Por outro lado, falar sobre um assunto amplo traz eu espero que traga a você um conforto muito grande, que é o seguinte: quando a gente começa a enxergar as conexões na Bíblia, fica muito mais bonito. Quando a Bíblia passa de um conjunto de várias histórias para uma história só, fica mais interessante. Ao invés de 66 livros estanques, estamos falando de um livro somente. E eu creio que a teologia da aliança, ela ajuda a gente a enxergar essas conexões. Eu espero ajudar você um pouquinho a enxergá-las, tá? Quando eu falo de enxergar as conexões, é porque todas as vezes que você ouve uma aula que abrange bastante coisa, ela impressiona você. Eu já fui impressionado por professores assim.
Quando alguém fala alguma coisa e ele conecta, ele faz isso, ele faz aquilo, e você olha e você fala assim, uau, agora estou entendendo, esse ponto liga nesse, e esse liga nesse, né? Teologia da aliança ajuda a gente a fazer isso, por isso eu achei que seria proveitoso eu ensinar essas coisas a vocês nesses 2 dias, tá? Rogo a Deus que nos dê um tempo de aprendizado e dessas conexões grandiosas da Bíblia, ok? Então, já que Deus é o nosso mestre, nós vamos pedir a Ele mais uma vez que nos ensine. Vou pedir que você curve sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso mestre e Senhor. Pai Celestial, é sobre o Senhor que nós vamos falar hoje e amanhã, sobre as tuas alianças, a maneira como o Senhor se relaciona conosco. Nossa oração é que o Senhor nos ajude a enxergar ainda mais as belezas dessas verdades. Nós talvez já tenhamos ouvido algumas delas, mas pedimos que o Senhor nos dê ainda mais entendimento sobre a beleza dessa teologia, a beleza desse legado que nossos pais nos deixaram. Que nós aprendamos a te amar mais hoje à noite e amanhã. Que saiamos daqui não tão interessados só em literatura ou no assunto, mas mais vibrantes em relação ao Senhor. Mais amantes do Senhor. Mais dispostos a falar do Senhor em todo o tempo. Essa é a nossa oração. Ensina-nos a esse ponto, para que saiamos daqui amando o Senhor mais e mais. Nós oramos em nome de Cristo, no poder do Espírito. Amém. Então eu quero começar apresentando o Deus de aliança, tá? Eu quero que esse Deus seja visto como sendo um Deus de aliança, um Deus que entra em aliança com o seu povo, e não só com o seu povo, com outras coisas. Eu quero começar com Jeremias capítulo 33, vou pedir para você abrir, versos 20 e 21. Jeremias 33, versos 20 e 21. Jeremias 33, versos 20 dizem assim: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite, se há também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Veja só, algumas coisas importantes sobre esse texto para nós começarmos. Deus fala de uma aliança com o dia. Como você ouve desde sempre que depois da noite vem dia, depois da dia vem noite, você entende que é o curso natural das coisas. Pois a Bíblia diz que só é assim porque Deus fez uma aliança que vai ser assim. Ele garante para você que vai ser assim. E assim como você tem certeza que depois da noite vem o dia, Davi podia ter certeza que a aliança com ele não seria invalidada. O que é importante nós dizermos nesse início? Que aliança não é só uma maneira que Deus se relaciona com o seu povo, também, mas é a maneira como ele se relaciona com as criaturas, até com as criaturas inanimadas, como o dia e a noite, o sol e a lua. Os animais, em Oséias fala de aliança com animais. O que Deus está mostrando? E como soberano Senhor, Ele promete sustentar certas coisas. Aqui no caso do texto, o dia e a noite. E essa aliança, ela está atrelada à aliança com o seu povo, no caso aqui, com o seu servo Davi. Então, aliança é um assunto muito tratado na Escritura e muito abrangente. Porque só de acordo com esse texto, diz respeito tanto a relacionamento com pessoas, como com outras partes da sua criação. Então, meu primeiro slide faz a seguinte pergunta: é teologia da aliança, pastor, ou doutrina da aliança? E é uma pergunta justa. Eu vou explicar por que eu chamei de teologia da aliança e não de doutrina, presta atenção.
Eu poderia aqui tranquilamente dizer, vamos estudar a doutrina da aliança, não é errado. Só que na teologia reformada, a aliança passou de um tópico doutrinário para ser aquilo que amarra várias doutrinas. Então eu coloquei no slide assim, ó, mais do que um tema doutrinário, o conceito de aliança acabou se tornando uma estrutura arquitetônica da revelação bíblica. Deus é rei sobre toda a terra, a Escritura repete isso várias vezes. Como é que ele cuida do seu reino? Através de aliança. A aliança é a maneira dele administrar, por assim dizer. São os seus documentos e as suas leis e as suas promessas com respeito ao cuidado de tudo que ele fez, do seu reino. Então, quando eu falo teologia da aliança, é só para você entender que eu estou indo além do que só falar de uma doutrina. Eu poderia falar da doutrina da aliança, não seria errado. E eu não quero que você entenda que eu estou falando que seriam duas aulas totalmente diferentes. Mas doutrina cria um problema: desconexão. Você aprende uma doutrina aqui, aí você aprende outra doutrina aqui, aí você aprende outra doutrina aqui. E elas podem não ter interligação. Eu não vou falar de uma coisa que é uma doutrina, mas que amarra várias doutrinas. Inclusive, no decorrer das exposições aqui, vai ter coisa ligada à justificação, vai ter coisa ligada à eleição, vai ter coisa ligada à santificação, vai ter coisas ligadas à glorificação e assim por diante. Por quê? Porque a aliança não é só uma doutrina, é uma estrutura arquitetônica que abarca a revelação bíblica. É a maneira de nós entendermos e enxergarmos boa parte da Escritura. Por quê? Porque ela aparece no decorrer de toda a Bíblia. Inclusive, no Brasil, essa ideia de teologia da aliança, ela entrou principalmente por intermédio de alguns teólogos bíblicos contemporâneos. Eu não sei quantos de vocês já leram alguma coisa de Gerhard van Groningen, ou Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. São livros mais conhecidos há alguns anos. Só que, olha que curioso, e agora eu vou falar uma coisa para a tristeza dos meus colegas mais velhos. Esse era um assunto pouco estudado, mesmo em seminários presbiterianos ou outras escolas escolas de linha calvinista, vamos dizer assim, em anos passados. Quando homens como esses, tiveram os seus livros traduzidos para o português, muita gente achava que estava descobrindo assim, ouro jamais descoberto. Curiosamente, esse é um assunto que faz parte da tradição reformada desde o século XVI, desde o início da Reforma Protestante. Então, é uma daquelas coisas que alguém descobre falando assim, achei, é novo. Não, estava lá, já fazia 500 anos. Mas que bom que a gente achou. Eu não estou achando ruim que a gente achou. Eu só estou dizendo que, por algum tempo, pessoas não estudaram isso com o determinado zelo. Inclusive, quando eu falo em alguns lugares sobre ser reformado, as pessoas perguntam, eu sou reformado, eu sou reformado. Muitas vezes eu ouço isso com alegria, mas quando eu posso, eu tento ajudar as pessoas a entender o que significa ser reformado. Então deixa eu explicar um pouquinho sobre isso, porque esse é um termo muito usado, talvez você esteja familiarizado com ele, talvez você não esteja. Reformado diz respeito a uma tradição que vem de uma parte da reforma protestante. Os reformados eram um grupo que fazia distinção dos luteranos ou dos anabatistas. Por isso que reformado era sinônimo de calvinista. Mas calvinista não é um bom termo, porque calvinista pensa só em uma pessoa. Enquanto que a tradição reformada, ela era formada de muitas outras pessoas no século XVI. Então assim, poucos de nós estudam Pedro Martyr Vermigli, Wolfgang Musculus, Martin Butzer, e muitos outros que são da época, conhecidos, famosos, que eram reformados, mas que nós não conhecemos, porque a gente já ouviu falar de dois nomes, quando muito, Martinho Lutero e João Calvino. São os dois nomes que mais aparecem nos livros, são mais citados nas igrejas, nas mensagens, mas eles são só dois nomes, Martinho Lutero foi figura marcante, sem dúvida, e acabou emprestando o nome dele para uma tradição chamada luterana.
Os anabatistas foram uma outra tradição, e a tradição reformada é aquela que se assemelha a pessoas como Calvino e muitos outros. Eu citei só alguns poucos nomes aqui. Agora, por que é importante eu dizer isso? Há muitas coisas que compõem a tradição reformada. Uma coisa que a gente sabe pouco hoje é que uma das principais é a teologia da aliança. Mas olha por que a gente sabe pouco disso. Para nós hoje, reformado virou sinônimo de 5 pontos do calvinismo. A maioria das pessoas, quando ela fala eu sou reformado, ela pensa no famoso sínodo de Dort, que combateu o arminianismo com 5 doutrinas que são conhecidas pelo acróstico em inglês TULIP. Não é? Todo mundo fala da TULIP, da TULIP, da TULIP. É bom que você saiba que são doutrinas genuinamente reformadas, mas elas não esgotam uma tradição. Elas não resumem totalmente uma tradição. Primeiro, porque elas só falam de um aspecto da tradição, elas só falam de doutrina da salvação, o que a gente chama de soteriologia. Então, quando a gente fala dos chamados 5 pontos do calvinismo, se você não está familiarizado, eleição, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Esses pontos, eles são características da tradição reformada, mas eles foram uma resposta a uma polêmica. Eles não resumem toda a teologia. Então por que eu estou dizendo isso? Para você saber que se tem um ponto que marca os reformados, é o conceito de aliança, como algo que abarca a revelação bíblica. Mas pouca gente sabe disso. Então eu entendo que o que nós vamos fazer hoje e amanhã é resgatar uma das identidades outrora esquecida. E para que você não tenha uma impressão errada, eu preciso ir mais longe, porque essa é uma área que eu gosto, estudo e ensino, inclusive em pós-graduação. Então eu preciso que você saiba, porque é possível que a gente tenha visitantes de várias denominações aqui. Não era próprio só de um grupo denominacional. Todos aqueles que tinham simpatia pelas doutrinas reformadas amavam o conceito de aliança. Então, poucos irmãos batistas meus sabem que os batistas do século XVII eram fissurados em teologia da aliança. Gostavam, amavam. Os de hoje pouco conhecem. Os presbiterianos de hoje, que deviam conhecer, também conhecem pouco, mas era próprio de quem era presbiteriano naquela época. Os anglicanos na Inglaterra eram amantes dessa teologia. Boa parte deles, o partido puritano, era amante dessa teologia. Então, ela abarcava grupos denominacionais diferentes. Ela não era própria só de uma denominação. Ela era o que amarrava e ligava pessoas de diferentes denominações, mas que tinham amor pela mesma tradição. Tá? Então, é bom que eu diga isso para que a gente entenda o valor de resgatar essa tradição. Eu vou hoje, além do que 5 pontos do calvinismo, vou falar de outro assunto que marca a teologia reformada. E por que marca a teologia reformada? Porque ela percorre as escrituras. Olha só, o termo hebraico berit, que é muito usado no Antigo Testamento, provavelmente significa, tem possibilidades diferentes, mas a mais provável seja a ideia de cortar. Então, antigamente se falava de cortar um pacto. Aparece cerca de 290 vezes no Antigo Testamento e também é um tema importante no Novo Testamento. Quando Jesus institui o sacramento que nós celebramos rotineiramente, a Santa Ceia, ele falou do sangue da nova aliança, do cálice da nova aliança. Hebreus vai falar muito da nova aliança. A gente vai falar um pouco da nova aliança amanhã. É o finalzinho da nossa explicação para a gente entender como essa história vai crescer em glória, tá? É igual o filme, sabe quando vai ficando mais emocionante, assim, de repente toca aquela música, a orquestra está tocando, aí você fala, vai acontecer. É assim, tá? Deus sabe também criar clímax, Ele é mestre em contar história. Ele é mestre em contar a história. A história dele está ficando cada vez mais empolgante à medida que você compreende esse desenrolar da aliança, tá? Mas por ora, eu quero que você entenda que é algo que aparece em todas as escrituras. E eu quero ler com vocês Gênesis 15 e Jeremias 34. Vamos começar com Gênesis 15, só uma passagem importante para você entender esse conceito de cortar.
Eu vou ler parte dela, porque ela eu não quero, nós vamos ler várias outras passagens hoje, mas quero lembrar você o que é isso aqui. Lembra, nessa época, Abraão não chamava Abraão, chamava Abrão. Deus ainda não tinha mudado o nome dele, tinha prometido vários filhos, o problema é que ele já estava ficando velho, a esposa estava ficando velha, e não tinha nada, zero, só um servo. E ele falou assim, Senhor, tá difícil, né, Senhor? O Senhor prometeu um monte de filho, mas aí, uma descendência numerosa, mas vou deixar para o meu servo. E aí Deus fala assim, Abrão, lá fora. Naquela época não tinha luz elétrica, né? Olha para o céu, tá vendo as estrelas? É isso aí, ó. Eu vou te dar uma descendência assim. E diz a Escritura que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, verso 6. A partir do verso 7, Deus faz uma aliança, presta atenção, o que é aliança agora? Deus vai fazer uma cerimônia para selar o que ele acabou de dizer para Abrão. Ele vai fazer uma cerimônia para selar o que ele acabou de dizer. Lembra que a ideia de selar é importante, eu vou explicar um pouquinho mais, mas para aqueles de vocês que já passaram por isso, sabe que esse anelzinho que a gente usa na mão esquerda, sela a aliança com o cônjuge, com a esposa, com o marido, a ideia de selo. Então Deus vai fazer uma aliança, e o que ele faz? A Escritura diz a partir do verso 7, que Deus pede um animal, Abrão vai lá, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, e ele prepara tudo. Aí verso 12, agora eu quero ler, presta atenção na cerimônia. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Agora que vem o que eu quero que você preste atenção. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que eu quero que você observe aqui? Se eu e você estamos fazendo devocional lá na nossa casa, lendo o texto, o verso 17 não costuma saltar aos seus olhos como sendo muito bonito. Mais uma vez, lendo um livro de um famoso teólogo que alguns de vocês conhecem, chamado R.C. Sproul, o Sproul falou assim, o meu verso favorito na Bíblia é Gênesis 15, 17. Quando eu li isso, eu falei, não, tem que olhar isso de novo, porque eu não lembro desse verso. O que tem tão espetacular nesse verso? Aí eu vou lá, olhei. E aí? Sproul, me explica esse negócio. Aí o Sproul explica por que o verso era, para ele, o verso favorito. Ele diz que naquele momento, quando Abrão cai num profundo sono, e Deus faz aliança com ele, a ideia da aliança é que os animais que foram pedidos por Abrão foram cortados ao meio, lembra que fala de pedaços no verso 17. E quando fala assim que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços, a ideia é de que Deus, em forma de fogo, passa entre os pedaços. Agora, por que isso é importante? Porque passar entre os pedaços era um ritual que significava que isto, morte, o cortar em pedaços, venha sobre mim se eu não cumprir a minha aliança. Era uma cerimônia que ratificava o peso da promessa. Lembra quando, antigamente era mais comum, as pessoas falavam assim de aliança de sangue, né? Ela quer dizer assim, ó, custa sangue. Pois essa ideia é antiga, de cortar os animais e passar entre eles como promessa de que está colocando em jogo o que é mais importante, tá? Que é a sua própria vida. Deus, agora, por que o Sproul exaltou? Ele falou assim, em Gênesis 15, Deus não pede para você fazer isso, nem para Abrão fazer isso. Ele faz isso. Ele passa entre os pedaços, dizendo que isto caia sobre mim,
caso eu não cumpra minhas promessas a você. Jeremias 34 deixa ainda mais claro essa ideia de cortar. Eu quero só ler esse texto para confirmar. Jeremias 34, versos 18 a 20. Falam assim: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Está vendo? Dividiram em duas partes, passando pelo meio. Tá? E o texto continua dizendo que eles vão ser entregues à morte, caso eles por não terem cumprido. Bem, o que eu quero dizer nesse início é que a origem da palavra berit, para a maioria dos estudiosos, é a ideia de cortar. E cortar implica em derramamento de sangue, né? Em fazer uma promessa que traga a ideia de morte para dentro da aliança. Então, a aliança sempre tem promessas que envolvem morte ou vida. Sempre lidam com aquilo que há de mais precioso. E isso está em todas as escrituras. Por isso é importante a gente entender porque a aliança aparece várias vezes. Deus está reforçando coisas de alto grau, de alto valor. Ele está querendo que você entenda isso, que eu entenda isso. Por isso, mais de 290 vezes o conceito aparece nas várias histórias bíblicas. A aliança pactual, ou melhor, teologia pactual ou federal? Por que eu fiz essa pergunta? Tem alguns termos técnicos que às vezes a gente lê e não sabe o que eles significam. Então deixa eu adiantar e explicar para quem não teve a oportunidade de aprender, que não tem diferença significativa entre aliança e pacto. Tem gente que às vezes vem e me pergunta: professor, o senhor prefere aliança ou pacto? Na prática elas são a mesma coisa. Assim como quando a pessoa fala sobre teologia federal, ela está falando sobre a mesma coisa que teologia pactual. Agora, por que teologia federal é menos conhecida? É uma pena que seja menos conhecida. Deveria ser comum entre nós, porque nós somos uma federação, não é? Nós não somos uma república federativa do Brasil? A gente devia entender muito bem de federação. Nós somos uma federação. E o que é teologia federal? Atenção, é o conceito bíblico que é muito comum de representante como cabeça de um grupo. A Bíblia coloca isso do início ao fim, e eu preciso dizer isso a você, que se você não entender a Bíblia como a ideia de cabeça, de representante, muita coisa vai ficar muito estranha. Muito estranha. Por exemplo, vai ficar estranho porque que às vezes quando há o pecado de um pai, morre ele, esposa, filhos, não é verdade? Não tem umas partes da Bíblia assim que você fala: gente, que coisa horrorosa, que o pai, que a esposa e os meninos têm a ver com isso? Foi ele que fez o erro, né? Foi ele que cometeu o erro. Por exemplo, lá na conquista de Canaã, lembra que em Ai, primeiro em Jericó, eles têm uma grande vitória. Na cidade próxima que eles vão atacar, que é a cidade de Ai, deve ter doído. É porque eles perderam feio, e aí descobrem que alguém desobedeceu a Deus e tomou riqueza que não era para ter tomado. O que acontece com Acã? Morre ele e morre a família. E isso não acontece uma vez, acontece várias vezes na Escritura. Você precisa entender que desde o início, Deus está tratando com pessoas representativamente. Se você não entender esse princípio de solidariedade, de corporatividade, você vai ter dificuldade de entender algumas coisas da Bíblia. Então eu estou ajudando você, tentando mostrar, por exemplo, eu vou tentar dar mais exemplos para você entender como isso é rico na Bíblia. Se você começar a ler Reis, Crônicas, que conta as histórias dos reis de Israel, reis de Judá, presta atenção, toda vez que um rei faz o que é mal, o povo faz o que é mal. Ele faz o que é bom, o povo vai atrás e faz o que é bom. Mas não é que coisa mais a ver. Lógico aí. O rei é o representante. Se o rei comete algum pecado, sofre. O povo sofre por isso. Você lembra quando Davi levantou o censo? Deus não trouxe castigo só sobre ele. O que você quer, Davi? 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Tinha os castigos diferentes. Ele falou: Senhor, 3 dias na tua mão, porque é melhor estar na tua mão do que dos outros. O Senhor ainda age com misericórdia. Quem é que morre? Davi? Família? Não, o povo. Vários do povo. Porque Davi é representante. Ele é rei de Israel. Agora você pode dizer assim: pastor, tudo bem, eu estou entendendo que está na Bíblia, mas parece injusto.
Você deveria entender que é assim que funciona numa federação. Os erros de quem está representando não afetam só quem está representando, afetam todos os representados. Numa federação funciona assim. Agora eu quero que você compreenda, não se você gosta ou não gosta, atenção. Eu quero que você compreenda que Deus escolheu fazer isso, e a vontade dele, se você quiser questionar, você questione ele. Mas é a maneira que vai trazer maior glórias ao seu filho. Porque no decorrer dessa história, o seu filho é colocado como um dos representantes. Tá? Inclusive, quando as pessoas falam assim, pastor, esse negócio de Adão pecou e com Adão pecaram todos os homens em Adão, eu acho injusto. Ninguém nunca disse para mim assim, esse negócio de Jesus morrer na cruz para mim também acho muito injusto. Ninguém nunca falou para mim isso. Todo mundo gosta do representante de Jesus. Uma bênção o representante de Jesus, é lógico. Né? Não trouxe nada ruim, pelo contrário, só trouxe coisa boa, mas a ideia de representatividade, de novo, está presente. Romanos 5 é um dos textos mais claros nisso. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem veio justiça aos homens. Né? Então vai sempre comparar Adão e Cristo. Adão e Cristo. O que eles são? Cabeças federais. Então é importante você entender isso. A Bíblia trabalha com esses paradigmas. Se você não entender esse paradigma, ela fica confusa. As histórias do Antigo Testamento vão ficar confusos. Por que, por exemplo, quando o segundo mandamento é dito assim que não farás para ti imagem de escultura, e aquele que fizesse, Deus traria castigo até a 3ª e 4ª geração. Mas aqueles que me amam, eu abençoarei até 1000 gerações. Presta atenção, o que alguém faz traz consequência para a sua geração, não importa se é ruim ou bom. Por quê? De novo, o princípio de representatividade. Isso é parte da Escritura. É a maneira como a Escritura foi tecida. Você precisa entender que olhar para a Bíblia de forma federal é necessário para algumas coisas fazerem sentido. Tá? Agora, por que eu estou enfatizando isso? Por que eu estou gastando tempo nessa parte? Porque eu e você fomos treinados num evangelicalismo individualista. O que a gente ensina para as pessoas? Tem parte de verdade, mas não tem toda a verdade aí. A gente fala assim, não é porque é filho de peixe que peixinho não, viu? Está pensando que só porque seu pai é presbítero na igreja que você está garantido? Isso é uma maneira da gente pressionar alguém a dizer assim, olha, você tem que fazer, né, o seu caminho, você tem que fazer a sua escolha. A gente está acostumado a dizer, você tem que fazer e tomar a decisão, porque cada um por si. É verdade que no relacionamento com Deus, cada um presta conta. Mas também é verdade que os pastores, por exemplo, prestam conta daqueles que estão sob o seu pastoreio para com Deus. É bíblico, está na Escritura isso. Está explícito lá, de honrar aqueles que lideram os vossos guias, porque eles hão de prestar contas. A ideia de representatividade continua presente. E de que a fé dos pais afeta os filhos. Não estou dizendo que converte filhos, atenção, afeta os filhos. E filhos que são educados no caminho do Senhor têm efeitos sobre as suas vidas, decorrentes dessa educação. Ainda que depois deixem a igreja, tem efeitos. Por que é importante eu dizer isso? Para você resgatar um efeito de corporatividade que eu e você esquecemos, porque nós somos treinados a pensar individualmente. Fomos treinados a pensar assim, desde pequeno que a gente está na igreja, a gente ouve mensagem falando do individual. E a gente esqueceu de olhar que a Escritura trabalha com solidariedade, a ideia de corporativo, né, de federação, cabeças representantes ou cabeças federais, ok? Vamos prosseguir um pouco mais. Algumas pessoas dizem assim, pastor, aliança é a mesma coisa que Deus se relacionar conosco, né? É relacionamento conosco. Eu vou dizer por que não. Eu tentei resumir aí. Não porque Deus poderia ter relacionado conosco de outra forma, sem qualquer promessa ou recompensa. Deus não tem que prometer nada a você. E é bom que você saiba disso.
Por que eu digo que é bom que você saiba disso? Porque às vezes as nossas mensagens são muito mais assim: Deus está esperando por você, anseia por você, Ele precisa de você. Não, Ele não precisa de você. Ele é muito bondoso em salvar você, mas Ele não precisa de você. E Ele não precisa do seu amor, e Ele não precisa de você perdoá-lo, como algumas pessoas às vezes fazem, né? Perdoa a Deus. Né? Não precisa de nada disso, não precisa. Mas Deus é tão bondoso, tão gracioso, que Ele faz questão de relacionar-se com pessoas de uma maneira bondosa e graciosa. E eu vou mostrar como, mas Deus poderia não se relacionar assim. Vou dar um exemplo. Deus poderia dar ordens para você cumprir e não prometer nenhuma recompensa. Sabe quando você fala, você que é mãe ou pai, sabe quando você fala para sua criança assim, ela fala assim, ó pai, vim com nota boa. Aí você meio bravo fala assim, não fez mais do que obrigação. Às vezes a gente se relaciona com os filhos como criador, criatura, assim, meio tiranos. Mas quando o pai ou a mãe quer ser um pouquinho mais generoso, atenção, ele não tem obrigação de fazer isso, presta atenção, é só um exemplo, tá? Mas ele pode dizer assim, meu filho, pai quer te dar um estímulo. Sei que matemática é o seu fraco. Mas se você não ficar de recuperação esse ano, o pai vai te dar uma bicicleta no final do ano. E agora eu não vou entrar no mérito de, você vai estragar o filho. Atenção, Jesus Cristo não falou que Ele iria dar das suas dádivas como Ele quisesse? O que eu quero que vocês entendam nessa ilustração é apenas o seguinte, eu não estou falando de educação de filhos. Estou dizendo que pais não têm a obrigação de dar presentes aos filhos. Inclusive eu estava ensinando isso para minha filha esses dias. Estava falando com ela, meus filhos estão aí comigo, minha esposa, e eu estava falando para minha filha dizendo assim, presente é presente, não é salário. A gente não pede presente, a gente recebe presente. E às vezes a gente esquece disso. Presente significa, você recebe graciosamente, não é verdade que é porque é seu aniversário você tem que receber. Senão não é presente, é salário. Salário é algo que é devido. Presente é dádiva, você dá quando você quer. Nós convencionamos de dar em aniversário. Mas você dá quando você quer. Se quiser presentear num dia qualquer, você presenteia. Porque o conceito é dar algo imerecido. Agora, por que é importante a gente aprender isso? Quando um pai resolve presentear um filho, por ele ter feito nada mais do que a obrigação dele, ele fez uma aliança com o filho. Falou, filho, aí eu vou fazer uma promessa aqui. Se você passar em matemática, ele está fazendo uma aliança. E é uma aliança bondosa. O filho tem que passar em matemática. A obrigação dele, a gente diria. Mas ele pode, se ele quiser, ainda assim, ser bondoso, ser benevolente para com o seu filho. O que eu estou querendo explicar a vocês é que Deus poderia ter se relacionado com você e comigo sem fazer qualquer promessa, sem trazer qualquer benefício, simplesmente exigindo que você cumprisse a sua lei. Deus tem todo o direito de fazer isso, Ele é seu Criador. Ele poderia fazer isso. Mas Ele não quer fazer isso. Por quê? Porque Deus é essencialmente bom. E aí eu quero ler um trecho da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, sobre a aliança de Deus com o homem, parágrafo 1º, que tem uma frase que é muito legal. Olha só. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O que esse parágrafo está querendo dizer? Está dizendo assim, Deus e o homem são tão distantes, que o homem não tem direito de exigir nada de Deus. O homem deve obediência a Deus, porque ele é criatura e Deus é criador, é o que diz no comecinho. Embora as criaturas racionais lhe devam obediência. Mas a distância é tão grande que eles nunca poderiam ter nenhum crédito com Deus, mesmo sendo totalmente santos. Fala lá, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa. Qual é o único jeito das pessoas receberem um presente de Deus? Presta atenção. Senão por alguma voluntária condescendência. Eu amo essa expressão. Sabe por quê? Ela me faz lembrar de
ensinar as crianças na escola dominical? A gente faz assim, ó. O tio vai falar com você. Sabe quando você abaixa e vai falar com o menino? E você fala do jeito dele? Porque você não quer ficar superior a ele? Isso é condescender. É você abaixar e tratar como se fosse igual. Não é. Porque você é professor e é autoridade na sala. Mas quando você abaixa para conversar com a criança, você quer dizer, vamos conversar como se fôssemos amigos. Deus começa o seu relacionamento com o homem como se ele e o homem fossem amigos. É criador, criatura, gente. A diferença é gigantesca. O que Deus faz? Deus faz assim, ó. Vamos conversar. Ele andava lá na viração do dia, no jardim. Já pensou, cara? Já pensou? O criador andando com a criatura? Mas é assim que a Escritura apresenta Deus. E a Confissão de Fé de Westminster foi sábia em dizer que Deus só se relaciona assim com você por causa da voluntária condescendência. Isto é, Deus quis abaixar e relacionar-se com você. De maneira que Ele promete coisas, você promete coisas. Ele não tem que fazer isso, mas Ele resolve fazê-lo. Ele bondosamente resolve fazer isso com você. E olha o que Ele promete em toda a Escritura. Agora eu quero a ajuda de vocês. O cerne da aliança é repetido em toda a Bíblia. Então me ajudem agora, eu vou pedir que algumas pessoas leiam textos para a gente desenvolver. Vamos lá, vai ser rapidinho. Uma pessoa, Gênesis 17, 7. Outra pessoa, Jeremias 31, 33. Jeremias 32. E a gente vai pular alguns. Vamos ler só Ezequiel. Vamos lá. Eu vou pedindo e você vai lendo. Gênesis 17, 7. Alguma pessoa bem alto. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência e as suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Isso. Tem uma promessa aqui que vai ser repetida. Atenção. Jeremias 31, 33. Vocês todos abriram só em Gênesis, hein? Todo mundo queria ler Gênesis. Jeremias 31, 33. Ok. Alguém vai para Ezequiel, por favor. Ezequiel 36, vai, 25 a 28. Vocês estão percebendo qual é a frase que se repete em todos os textos? Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Para a gente fechar, Hebreus 8:10 e outra pessoa, Apocalipse 21, versos 3 e 7. Isso, eu lhes serei por Deus e eles me serão povo. Último, Apocalipse 21, versos 3 e 7. Isso, verso 7. Isso. Isso aqui é só uma amostra. Tem várias outras menções na Bíblia que vão de Gênesis literalmente a Apocalipse. Deus faz a mesma promessa. Eu vou ser o seu Deus e vocês serão meu povo. Então por que Deus faz aliança? Deus voluntariamente condescende para que você seja dele e ele promete ser seu.
Você lembra Cantares fala assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A igreja sempre entendeu essa como sendo uma figura do relacionamento de Cristo com a igreja. Por quê? Olha só, Cristo, quando ele se faz noivo da igreja, é o Criador voluntariamente condescendendo para casar-se com uma criatura. E ele promete ser noivo leal. Ele não tinha que fazer essas promessas, ele é criador. Ele tinha que exigir de você um monte de coisa, mas ele resolve entrar em aliança. Então eu quero que você entenda a riqueza disso. Eu tirei uma frase de um puritano chamado Thomas Watson. Ele escreveu um livro que está em português chamado A Fé Cristã, que é o comentário do Breve Catecismo de Westminster, e ele resume de uma maneira muito bonita o que eu estou tentando explicar. Olha só, um tirano não entrará em aliança com escravos, ele não os mostrará tal respeito. Deus entrar em aliança conosco para ser nosso Deus é uma dignidade que ele coloca sobre nós. Um pacto é insigne honoris, quer dizer, é uma marca de honra, uma nota de distinção entre o povo de Deus e os pagãos. Eu estabelecerei minha aliança contigo. Então, o que o Thomas Watson está dizendo é que Deus fazer aliança com você, o fato de Deus ser um Deus de aliança, é uma tremenda honra que Deus está dando a você. Por quê? Porque Ele não precisa colocar-se em aliança, mas Ele resolve fazê-lo. Ele não precisa amarrar-se a você, mas Ele resolve amarrar-se a você. E quando eu falo amarrar, eu preciso que você entenda que a ideia de aliança é duas pessoas que entram num relacionamento em que, a partir do momento que há promessas e há condições, é como se elas estivessem agora amarradas. Elas não podem sair dessa aliança. E se saírem, se tentar sair, se tentar quebrar, vai ter consequências. Então é importante que eu diga a você que Deus fazer isso é uma tremenda honra. Ele se amarrar a você. Eu não estou usando linguagem de apaixonado não, né? Estou amarrado em você, é isso que eu estou falando. Mas talvez o que o apaixonado queira dizer é de que eu não consigo me desligar de você. Agora imagina, sem desrespeito ao nosso Deus, imagina que precioso Deus diz para você: não consigo me desligar de você. Isso não é uma namoradinha, não é um namoradinho, é Deus dizendo para você: eu não consigo me desligar de você. Eu estou amarrado a você. Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. Para a gente fechar, terminando essa primeira parte, para você entender que quando eu falar de pacto, hoje e amanhã, nós poderíamos apresentar vários elementos do pacto, mas eu acho que esses 4 ajudam bem a delimitar o que é um pacto, o que é uma aliança. Para ser um pacto, para ser uma aliança, tem que ter 4 coisas. Alianças que homens estão habituados. 4 coisas, pelo menos. Tem que ter as partes envolvidas, obviamente, 2 partes pelo menos. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser várias, mas tem que ter 2 partes, né? É como um contrato, você tem que ter 2 partes. Ninguém faz contrato consigo, né? Você não assina nos 2 lugares, né? Você tem que fazer contrato com outro. Então, as partes têm as condições, como se fossem as cláusulas do contrato. Todo pacto tem condições. Eu vou mostrar isso na segunda parte e amanhã. Todo pacto tem condições. Deus estabelece regras que vão ditar esse relacionamento de aliança. Toda aliança tem promessa e castigo. Tem promessa ou castigo, e às vezes ambos, que são as consequências de obedecer às condições. Se você as obedece, você é abençoado. Se você não as obedece, você é castigado. E toda aliança tem um sacramento. Essa última parte é a menos conhecida, mas eu quero mostrar como ela é comum. Quando Deus fez aliança com Noé, qual foi o sacramento? Com Noé, qual foi o sacramento? O arco-íris, exato. Aí Deus estava dizendo que todas as vezes que esse fenômeno ocorresse, era para dizer: fique tranquilo, não vou mais acabar com água. Pode assim cair o céu, mas não, só vai parecer. Eu prometo não mais destruir esse mundo com água.
Deus está prometendo e Ele dá um selo, um sacramento, o arco. Quando Deus faz aliança com Abraão, qual é o sacramento? Circuncisão. Todo macho ao 8º dia tinha que ser circuncidado. Isso era a marca de que Deus tinha separado a descendência de Abraão da sua, do restante, né? Santificado, consagrado para que fossem do Senhor. Então tem um sacramento. Agora mais difícil um pouquinho. E quando Deus faz aliança com Davi, qual é o sacramento? Qual é a coisa física que representa as promessas de Deus para com Davi? O trono. Deus fala que sempre haveria alguém de assentar-se, ele teria uma linhagem. Por isso que a grande aflição dos homens que seguem Davi é continuar a linhagem. Você de Ezequias, uma vez que Isaías chegou para ele e falou assim, ó, você vai morrer. Aí ele chora. Por que ele chora? Ele não tinha descendente. Depois a história conta que o filho dele assumiu o trono durante o período de extensão de vida que ele recebeu. Ele não tinha descendente. Seria acabar a dinastia ali. Por quê? Porque Deus sempre prometeu que colocaria alguém no lugar de governo. Então, a ideia de aliança contém partes, condições, promessas e sempre alguma coisa para selar. Hoje nós sabemos qual é o selo da nova aliança, qual é o sacramento da nova aliança. Quando nós celebramos a mesa do Senhor, com a ceia, nós estamos celebrando o sacramento da nova aliança, explícito nas Escrituras. Sempre tem a ideia de sacramento, de alguma coisa física que sela, que simboliza a realidade espiritual prometida naquela aliança. Tá? Então, nós vamos voltar nesses 4 aspectos na segunda parte e amanhã. Terminando, deixa eu dizer 2 coisas e eu prometo encerrar. Primeira coisa, essa coisa de aliança que eu estou falando, você tem que entender que Deus é soberano nisso. Deus cria as estipulações sem a confirmação do homem. Tanto é que a palavra grega utilizada para traduzir o conceito hebraico não foi syntheke, que ressaltaria o aspecto contratual, mas diatheke, que aponta para uma concessão soberana. É importante assim, ó, quando eu falo de contrato, eu estou usando a linguagem para você entender algo que nós compreendemos. Mas não é um contrato no sentido que nós estamos acostumados, porque você não pode mexer nas cláusulas. Deus as entrega para você do jeito dele. Interessante que você saiba disso. Deus faz aliança e ele pede para você assinar. Você assina embaixo. Mas é soberanamente estabelecida. Deus não chega para você e fala assim, tá bom para você? Você gostou? Tá bom. As condições estão ok, as promessas, vida eterna, tá bom? Deus não chega para você e fala assim. Ele sabe o que é melhor para você e ele soberanamente estabelece. Assim como um pai não negocia com o filho quando ele vai fazer uma aliança. Senão o filho começa a mandar no pai. Ô pai, dava para, além da bicicleta, ter um videogame? Aí estragou. Uma aliança soberanamente estabelecida, uma das partes estabelece as condições. E Deus vai estabelecer as condições em todas as alianças que Ele faz com os homens. Eu vou mostrar isso hoje e amanhã. Agora eu quero fechar ressaltando que destacar esse Deus de aliança, esse laço de vida e amor é muito importante. Importante compreender a honra do Deus soberano se amarrar a nós em aliança, colocando-se sob sanções, caso não cumpra as promessas. Eu quero fechar com aquele texto que eu mencionei, lembrando aquele texto que eu mencionei de Gênesis 15. Foi depois de eu estudar um pouco mais de teologia da aliança que eu entendi porque o Sproul achava aquele texto tão bonito. Porque de fato, Deus entrar em aliança com você e se dar o luxo, é uma expressão ruim, mas se colocar na posição de passar entre as partes e dizer que isso aconteça comigo, caso eu não cumpra as minhas promessas a você, é abaixar demais. É se rebaixar de maneira extraordinária. E o que a gente vai ver amanhã principalmente, é que ele fez isso. No dia em que o seu filho subiu no Calvário, ele passou por entre as partes. E ele disse, que isso aconteça comigo, se os meus representados quebrarem a tua lei. E quebraram.
É por isso que ele morreu. Aí eu entendi por que o Sproul gostava tanto de Gênesis 15, 17. Porque a história bíblica tem a ver com um Deus que passou entre as partes. E isso aconteceu. De fato, ele se tornou aquele que recebeu o castigo da aliança quebrada. Tá? Mas eu explico isso melhor na segunda parte. Meus irmãos, antes de nós passarmos para